Pois olá e sejam bem-vindos a um vídeo onde eu tenciono falar de tudo aquilo que eu li de autores portugueses durante o mês de fevereiro. Não sei se vou conseguir sem que isto fique demasiado grande, mas a intenção é essa. E sendo assim, em fevereiro, como eu vos disse, li bastante de autores portugueses. A primeira obra que eu li foi uma recomendação muito grande da Carla Augusto. Falo-vos de O Tubarão na Banheira, de David Machado. Aproveito para dizer que li esta obra não só para seguir a recomendação da Carla, mas também porque aproveitei o facto de ser uma obra muito pequenina para inseri-la no projeto da Silvéria 24 Horas, um livro, e também aproveitei o facto de o título ter a letra O para inserir esta leitura, encaixar esta leitura no projeto das Marias Joões O Português é Bom, cuja letra O era a letra do mês de fevereiro. Para quem me segue com alguma assiduidade, sabe que não foi a primeira vez que eu li David Machado, mas sim foi a primeira vez que eu li o autor em categoria infantil, porque eu li duas obras de David Machado já, mas são de leituras adultas, e esta foi então a minha primeira incursão no seu lado mais infantil. E valeu a pena, Carla, seguir a tua recomendação porque gostei mesmo muito desta obra. Gostei, primeiro, como é que eu não haveria de gostar, da relação de unha e carne entre um avô e um neto. Eu que me babo e pelo e não consigo resistir a esse género de temática. Gostei mesmo muito da parte desses bicharocos marítimos, como um tubarão, que são levados para locais muito pouco habituais, como uma banheira. E gostei ainda, e essa parte eu não sabia mesmo nada sobre isso, gostei muito mesmo daquilo que era uma prática do neto, que era anotar num caderninho todas as palavras difíceis com as quais ia tropeçando e o seu correspondente significado. E isso está muitíssimo bem colocado na obra, nas folhas de guarda. Eu, se conseguir deixar aqui uma imagem, deixo-vos. E adorei porque fez-me lembrar aquilo que eu fazia na primária, porque também tinha um caderninho de palavras difíceis que a professora obrigava a ter para nós colocarmos o correspondente significado dessas mesmas palavras. Adorei. David Machado é um autor que eu quero mesmo muito continuar a descobrir, seja na sua vertente mais infantil, mais juvenil, mais adulta, e um autor que eu continuo a recomendar. Seja com esta obra, seja com outra qualquer. Esta eu recomendo-a a miúdos, como é óbvio, e a graúdos, porque não? A graúdos que se pelem como eu por obras infantis. Dei-lhe 9 em 10 e, Carlinha, muito obrigada pela recomendação, valeu muitíssimo a pena segui-la. A esta obra seguiu-se outra portuguesa, mas esta lida a três mãos, digamos assim. Falo-vos de Eliette, de Dulce Maria Cardoso, lia em conjunto com a Silvéria e com o João, que tem uma conta no Instagram que é Na Cama com os Livros. Eu depois deixo-vos ficar tudo na caixa de descrição. Li esta obra com eles. Foi a segunda vez que eu li uma obra de Dulce Maria Cardoso. A primeira tinha sido O Retorno, ainda não tinha canal. Mas deixo-vos ficar aqui também na caixa de descrição o link para vocês, se quiserem saber a minha opinião sobre essa obra e que mora no blog. E então, como eu tinha gostado muito de O Retorno, ia com algumas expectativas para este, porque sabia que ia voltar a encontrar o estilo da autora que me tinha agradado muito. E isso aconteceu. Voltei a deliciar-me com o estilo Dulce Maria Cardoso. É um estilo muito prático, digamos assim, mas é um estilo que retrata muitíssimo bem a realidade desta Eliette. E é um estilo que tem alguns laivos, como tu disseste, Silvéria, de Saramago. As entradas para os diálogos são como fazia Saramago, e isso também foi uma das coisas que me deliciou.
E falando-vos agora, depois de eu ter abordado um bocadinho o estilo da autora, falando-vos agora um bocadinho daquilo que se encontra aqui dentro. Se vocês repararem no título e depois aqui nisto que aqui está e que eu considero o subtítulo, vão entender perfeitamente quando eu digo que a narrativa, toda ela está associada à sua protagonista, Eliette, e à sua vidinha normal, e que não é nada mais nada menos do que a representação de uma vida normal de alguém como a Eliette, que chegou aos 40 e picos anos e se vê numa situação não muito diferente daquilo que foi a sua vida, ou seja, numa situação mediana, estagnada, cheia de inseguranças, cheia de questões que ela se faz a si mesmo e não sabe responder. Cheia de desconfianças que a faz andar sempre a cuscar as contas do Facebook e do Instagram do marido e das filhas, cheia de uma mulher que viveu sempre rodeada de outras mulheres, de uma mãe com quem mantém uma relação muito conflituosa e de uma avó que a criou e com quem ela tem uma relação, pelo contrário, não tão conflituosa, mas uma relação de muito carinho. E de uma mulher que se sente profundamente só, apesar de em casa estar acompanhada de um marido e de duas filhas, mas de duas filhas com quem nunca teve grande intimidade. E de um marido que apenas coabita com ela e que marca sessões de sexo para a sexta-feira. Porque é conveniente e porque não. É uma mulher patética. Sim, é uma mulher que nos faz sentir compaixão dela, que me fez sentir alguma simpatia por ela, que parece uma mulher muito estereotipada, sim, que nos faz lembrar pessoas que nós até possamos conhecer e com quem possamos até lidar no nosso dia a dia, mas que representa infelizmente a realidade de muitas mulheres que sempre se consideraram medianas, que sempre se viram com os olhos muito pouco abonatórios e que também nunca conseguiu fazer, por iniciativa própria, nada de especial para mudar essa situação. Foi uma mulher que sempre se acomodou, mas que em determinado momento desta narrativa, por esta ou por aquela razão, decide que está farta de estar acomodada e muda a sua vida, mas muda de uma forma que nos faz questionar se aquilo é a melhor maneira de mudar a sua vida. Eu que estou praticamente na mesma geração que ela, com a mesma idade que ela, torci logo o nariz. Mas é como eu digo, eu cheguei a um determinado momento da minha vida que digo que me questiono e que me pergunto e que ponho em causa isso de dizer, eu nunca faria aquilo. Não sei. Neste momento não o faria de maneira nenhuma, mas quem sabe daqui a uns tempos. Não sou uma Eliette, nunca fui, mas consigo compreendê-la muito bem. E sendo assim, foi uma leitura que me agradou bastante, mas que prometeu mais do que aquilo que me deu. Não sei se me faço entender. Porque a obra inicia com uma frase que nos deixa logo ali, é lá, vem aí coisa. E depois os primeiros capítulos, apesar de não estarem nada direcionados e nada relacionados com essa primeira frase, mas os primeiros capítulos são muito interessantes porque nos fazem conhecer a Eliette e toda essa contextualização familiar e pessoal e emocional de que eu vos falei. Mas a partir mais ou menos do capítulo 6, que é quando ela faz essas mudanças na vida, a narrativa arrasta-se um bocadinho demais para o meu gosto e aborda só essas decisões e esses comportamentos que a Eliette toma para mudar a sua vida.
e fizeram-me ficar um bocadinho cansada com aquilo que ia lendo. Não pelo estilo da autora, muito pelo contrário. É um estilo que nos cativa, que é fácil, de fácil leitura, que é muito bom, que eu considero mesmo muito bom, mas sim relacionado com o teor dessas decisões e desses comportamentos que poderiam não ter sido levados tão à exaustão. Depois, o final também achei um bocadinho inverosímil, mas que tem tudo a ver com essa primeira frase que abre a narrativa. Não sei se... Como esta é a primeira parte de uma duologia, esse final é mesmo bombástico, que é quase como aquilo que vocês dizem, um cliffhanger que nos faz pensar que queremos mesmo ler a segunda parte. Sim, eu quero mesmo ler a segunda parte, não só por causa disso, mas também para continuar a acompanhar a Eliette, mas achei-o pouco verosímil. Espero que a Dulce, e acho que sim, que ela tenha capacidade e jogo de cintura suficiente para não levar esse final para um lado pouco credível. De resto, aconselho-vos vivamente esta leitura. Se ainda não conhecem Dulce Maria Cardoso, acho muito bem que a conheçam, porque é uma autora que merece ser conhecida, é uma autora que escreve muito bem e que me dá vontade de querer ler mais do que ela escreveu. Eu tenho mais uma obra dela na estante, mas já acho que não vai ser a última. Primeiro porque eu quero a segunda parte desta obra e depois porque o João mencionou uma coletânea de contos, que eu depois deixo ficar aqui o título no vídeo, que me deixou muito curiosa e que de certeza absoluta que também vou querer ler em algum momento daqui para a frente. Falta-me dizer-vos que lhe dou um 8 em 10 a esta leitura. Estava à espera de mais, estava à espera que esta obra fosse a melhor leitura de fevereiro, porque Dulce Maria Cardoso tem potencial para isso, mas aquelas coisas de que eu vos falei, o final e o arrastar-se dos últimos capítulos, fizeram com que eu baixasse a nota. E foi por isso que eu apenas lhe dei um 8 em 10. Falta-me dizer que adorei fazer esta leitura em conjunto com a Silvéria e com o João, já lhes disse isso, repito aqui, e que estou mortinha por voltar a fazer uma leitura em conjunto com eles, nem que seja da segunda parte que todos nós vamos querer ler desta Eliette, ok? Pois acho que vou ficar por aqui, tendo em conta que o vídeo já vai um bocadinho grande, não vale a pena torná-lo ainda maior. A terceira obra que eu li de autores portugueses em fevereiro ficará para outro vídeo, ficará um bocadinho em suspense, se é que vocês ainda não me acompanham no Goodreads, senão já saberão qual é, mas em relação a estas duas de que vos falei, claro que pergunto sempre a mesma coisa. Se já leram alguma delas, digam-me por favor. Se ficaram interessados também. E por que não recomendarem mais alguma coisa de Dulce Maria Cardoso que não tenha sido mencionado neste vídeo, ou de David Machado, que vocês conheçam e que acham que eu mereço, que eu tenho mesmo que ler porque o autor merece, ok? Um beijinho muito grande, digam-me também aquilo que andaram a ler em fevereiro de autores portugueses, que eu também vou gostar muito de saber. E agora sim, um beijinho muito grande e vemo-nos num próximo vídeo. Tchau, tchau!